Oi, gente, na aula de hoje a gente vai conhecer melhor as membranas que revestem nosso sistema nervoso central, chamadas meninges. Vamos aprender também sobre os ventrículos cerebrais, que são cavidades, algumas cavidades que existem lá no nosso sistema nervoso central, e um líquido que circula entre as meninges e entre esses ventrículos cerebrais, chamado de líquor ou líquido cerebroespinal. Então, esses são os assuntos da nossa aula de hoje. Conforme eu já falei para vocês algumas vezes, nosso sistema nervoso central tem um sistema de membranas. Essas membranas são as nossas meninges, que revestem e protegem todo o sistema nervoso central. A principal função dessas meninges é justamente de proteção. O nosso sistema nervoso central comanda o nosso corpo inteiro. Não só comanda o nosso corpo inteiro, como integra todos os nossos sentidos, todas as nossas emoções. Então, é uma estrutura que precisa realmente ser muito bem protegida. E as meninges fazem parte desse sistema de proteção. Vocês já devem ter ouvido falar sobre uma doença chamada meningite. A gente vai ver melhor essa doença na atividade que eu vou mandar para vocês, mas meningite nada mais é do que uma inflamação dessas camadas que revestem o nosso sistema nervoso central. Então, meningite é uma inflamação das meninges. Pode ser principalmente viral ou bacteriana. No caso, a bacteriana, ela é a mais severa e pode até mesmo ser letal. E algumas pessoas desenvolvem tumores nas meninges, que são os chamados meningiomas. Também vou mandar para vocês uma atividade que envolve um tumor, um meningioma, né? Um tipo de tumor na meninge. Bom, as meninges então são 3 camadas. A camada pertinho do osso, que é a camada mais superficial, mais espessa e mais resistente, é a chamada dura mater. Mater significa mãe. As meninges têm nomes de mãe porque elas são protetoras. Então, pertinho do crânio, lá no encéfalo, né? Crânio é o osso que protege o nosso encéfalo. Então, vejam nessa imagem. Aqui a gente tem o crânio, encostadinho com o crânio, a gente tem a dura mater, e envolve todo o nosso sistema nervoso central e, claro, a medula espinal, que faz parte do nosso sistema nervoso central. Então, no caso aqui da região da medula espinal, a dura mater está pertinho da coluna vertebral. Logo abaixo da dura mater, temos a aracnoide mater. Ela tem este nome, aracnoide, a gente vai ver mais para frente. Ela tem alguns trabéculos que fazem com que essa meninge tenha o formato de teia de aranha. Então, a aracnoide vem do formato dela, né? Que é justamente de teia de aranha. Está entre a dura mater e a pia mater, é um pouco mais delicada. E a mais delicada de todas é a pia mater. Pia significa piedosa. Pia mater, mãe piedosa. É a mais interna das meninges e fica coladinha ali com o tecido nervoso, né? Com o encéfalo ou com a medula espinal. Aqui nessa imagem a gente tem a dura mater, eu já tinha mandado essa imagem para vocês, né, numa atividade, na avaliação A1, se eu não me engano. Então vejam como ela é mais resistente, né? É a mais espessa e a mais resistente dentre as meninges. Ela é formada principalmente por fibras colágenas, é um tecido conjuntivo formado por fibras colágenas. E uma característica importante é que ela é muito inervada, ela é ricamente inervada. Inclusive, quando a gente tem algum tipo de dor de cabeça, provavelmente esta dor está associada à dura mater. Ela é responsável pela nossa sensibilidade intracraniana. O tecido nervoso em si, o encéfalo, ele não tem terminações nervosas. A gente não tem percepção sensorial de dor no encéfalo em si, mas sim na dura mater. É por isso que os fenômenos associados a dores de cabeça em geral são dores associadas à dura mater.
Além de ricamente inervada, ela é também muito vascularizada. Ela é vascularizada principalmente por essa artéria aqui, né? Chamada artéria meningea média. Vejam que é uma artéria bem calibrosa que se ramifica, né? E é responsável pela vascularização de toda a dura mater. Anatomicamente falando, todas as cavidades do nosso corpo, né, sempre quando a gente tem alguma região cavernosa ou alguma cavidade, essa região recebe o nome de seio. Então, lá na dura mater, existem algumas cavidades que são chamadas de seios da dura mater. Então, aqui em negrito, eu coloquei para vocês os principais seios, as principais cavidades da dura mater. Na verdade, essas cavidades são canais venosos, recobertos basicamente por endotélio, que contém um sangue proveniente da veia. É nessa região, nos seios da dura mater, que ocorrem trocas entre o sangue venoso e o líquor, que é o líquido que circula pelo nosso sistema nervoso central. Eu quero chamar a atenção para essa cavidade aqui chamada seio sagital superior. É nessa região que vai ocorrer a drenagem do líquor. Bom, então eu falei para vocês que a dura mater é a meninge mais externa, né, que está pertinho do osso. Supostamente entre o osso e a dura mater existe um espacinho chamado espaço epidural. Supostamente por quê? Porque entre os ossos do crânio e a dura mater não existe esse espaço. A dura mater craniana está muito aderida aos ossos. Então, este espaço entre osso e dura mater existe especificamente apenas entre a coluna vertebral e a dura mater da medula espinal, ok? Logo abaixo da dura mater temos a aracnoide, só que entre a dura mater e a aracnoide também existe um espacinho chamado espaço subdural. E entre a aracnoide e a pia mater existe um outro espacinho chamado espaço subaracnoideo. Então, abaixo da aracnoide, abaixo sub da aracnoide, aracnoideo, espaço subaracnoideo. Esse espacinho é importante porque é nessa região que vai circular aquele líquido que eu falei para vocês, né, chamado líquor. Então, ocorre uma circulação licórica entre as meninges, especificamente nessa regiãozinha entre aracnoide e pia mater. Então, o líquor ele percorre entre o espaço subaracnoideo. A aracnoide, a nossa meninge ali intermediária entre a dura mater e a pia mater, é uma membrana bem fininha, né, bem mais delgada que a dura mater, e ela é caracterizada pelas trabéculas aracnoideas, que são esses emaranhados aqui, ó. Então vejam aqui nessa imagem amplificada que a aracnoide, ela apresenta as chamadas trabéculas, por isso que ela tem esse formato de teia de aranha. E essas trabéculas unem a aracnoide aqui à pia mater, que é a terceira meninge. Uma outra característica da aracnoide são essas granulações aqui, ó, são essas pequenas proeminências que se penetram no seio da dura mater. Então, essa cavidade aqui, ó, é o seio da dura mater. A principal importância dessas granulações é que é nesta região que o líquor ele é drenado. Neste ponto aqui, no seio da dura mater, o líquor vai para o sangue. E aí, algumas substâncias que devem ser removidas ali do sistema nervoso central passam do líquor para o sangue venoso, né? E posteriormente essas substâncias são removidas do nosso corpo. Aqui nessa imagem temos, portanto, uma representação real da aracnoide,
que é a nossa segunda meninge, e da pia mater. Vejam que a pia mater, ela é tão fininha, tão grudadinha com o tecido nervoso, que a gente nem consegue enxergá-la direito. Bom, então, conforme eu falei, a pia mater é a mais fininha, a mais frágil das nossas meninges e ela está estreitamente aderida ao tecido nervoso, ou ao encéfalo ou à medula espinal. E vejam que a pia mater, ela acompanha aquelas dobras, né, chamadas sulcos. Então, ela adere firmemente ao tecido nervoso, vai acompanhando todos os sulcos e giros que a gente tem no nosso encéfalo. Apesar dela ser fininha, ela oferece resistência ao tecido nervoso, porque o nosso tecido nervoso ele tem uma consistência muito mole. E uma coisa importante é que entre a pia mater, então vejam aqui, entre a pia mater e os vasos, então vejam aqui uma vascularização do sistema nervoso central, existe um pequeno espaço. Então, vendo esse espacinho aqui? Esse espacinho é o chamado espaço perivascular. Esse espaço, ele tem líquor e ele é importante porque ele lubrifica o tecido nervoso contra a pulsação das artérias, né? Conforme vocês sabem, conforme os batimentos cardíacos, a sístole e a diástole, o sangue, ele vai circulando ao longo de todo o nosso corpo, inclusive no nosso sistema nervoso central. E lá no nosso sistema nervoso central tem uma pulsação venosa e uma pulsação arterial. E esse espacinho aqui, ó, entre a pia mater e os vasos sanguíneos, esse espacinho cheio de líquor, ele protege o nosso sistema nervoso central contra a pulsação arterial. Eventualmente, uma grande pulsação arterial, se não tivesse esse espaço perivascular, poderia danificar o tecido nervoso. E conforme eu falei para vocês, existe um líquido que circula pelo nosso sistema nervoso central, lá no espaço subaracnoide e nas cavidades ventriculares. Este líquido incolor é o líquor, também chamado líquido cerebroespinal, ou mais raramente, ele pode ser chamado de líquido cefalorraquidiano. O líquor, ele é importantíssimo para o nosso sistema nervoso central. Ele tem três funções principais. Ele nutre nosso sistema nervoso central, então ele supre com alguns nutrientes fundamentais. Ele oferece proteção mecânica. É como se o nosso sistema nervoso central estivesse envolvido por um colchão mole, por um colchão de água, né, formado pelas meninges e pelo líquor. E principalmente ele também remove alguns resíduos metabólicos do tecido nervoso. Então, conforme ele vai circulando por todo o nosso sistema nervoso central, ele vai removendo esses resíduos metabólicos. E aí, quando chega aqui nessa regiãozinha, né, que é aquele seio sagital superior da dura mater, esse líquor, ele é drenado. E esses resíduos metabólicos, eles passam, portanto, para a circulação venosa. Eu já falei para vocês em aulas anteriores sobre as células gliais ou células da glia. Existe um tipo de células gliais chamadas de células ependimais ou células ependimárias. Essas células ependimárias, elas são as responsáveis pela produção do líquor. Então, são células que constantemente produzem o líquido cerebroespinal. Essas células, elas ficam nos chamados plexos coroides. Os plexos coroides são redes de vasos sanguíneos. Então, temos aqui a representação de um vaso sanguíneo associado a essas células ependimárias. Os plexos coroides, eles ficam principalmente nos ventrículos laterais. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês todos os nossos ventrículos do sistema nervoso central, mas existem dois ventrículos, o primeiro e o segundo, que são chamados de ventrículos laterais, que são os grandes contribuidores
com o conteúdo licórico. Aqui só um adendo também, a gente vai ver melhor depois na atividade, mas existem algumas doenças associadas com o excesso da produção de líquor. E esse excesso da produção de líquor acaba aumentando o tamanho dos ventrículos, principalmente os ventrículos laterais. Então, vejam aqui nessa imagem, a gente tem um corte do encéfalo e a representação dos ventrículos laterais com uma quantidade normal de líquido, de líquor cerebroespinal. E aqui nessa imagem a gente tem uma produção excessiva. Existem dois tipos de hidrocefalia, a gente vai ver melhor também na atividade, mas uma está associada com a produção excessiva e um outro tipo de hidrocefalia está associado com alguma obstrução na circulação do líquor. O fato é, quando ocorre o aumento do volume licórico, aqui, principalmente nos ventrículos, a pessoa tem o inchaço do tecido nervoso e o aumento da pressão intracraniana. E se for uma criança que ainda não tem a calcificação óssea completa do crânio, aí a criança tem o aumento, né, da cabeça, tem o aumento craniano. Então, essa doença, hidrocefalia, nada mais é do que o aumento excessivo do líquor lá no sistema nervoso central. Bom, então, conforme eu falei, o líquor, ele circula no espaço subaracnoide e também entre os ventrículos cerebrais. Temos 4 ventrículos cerebrais. Esses ventrículos são câmaras, né? São cavidades cheias de líquor dentro. A gente tem 2 ventrículos laterais, um em cada hemisfério, então a gente tem o ventrículo lateral direito e o ventrículo lateral esquerdo. Então a gente pode chamar de primeiro e segundo ventrículo, ok? Então os ventrículos laterais compõem primeiro e segundo ventrículos do nosso sistema nervoso central. Aqui na região do diencéfalo temos ainda uma outra cavidade, chamada de terceiro ventrículo, e bem aqui, ó, ventralmente ao cerebelo, na região mais posterior do encéfalo, a gente tem o quarto ventrículo. Aqui nessa imagem, a gente tem a representação de um corte frontal do encéfalo. Quando a gente olha por este ângulo, fica mais fácil observar as cavidades ventriculares. Então, aqui, essa regiãozinha que eu estou circulando, são os ventrículos laterais. Vejam que quando a pessoa tem algum tipo de doença que envolve grande morte neuronal, como Alzheimer, ocorre um aumento do tamanho dos ventrículos laterais. Então, vejam aqui, ó, um ventrículo lateral de uma pessoa normal, né, sem nenhuma doença neurológica, e aqui, vejam como ocorre o aumento dessa cavidade. Aqui, então, é o ventrículo lateral de uma pessoa com Alzheimer. E os nossos ventrículos cerebrais, eles se comunicam. As duas estruturas que permitem a comunicação dos nossos ventrículos são o forame interventricular, também chamado de forame de Monro, e o aqueduto cerebral, também chamado de aqueduto de Sylvius. Então, aqui nessa imagem, aqui temos o forame de Monro ou interventricular. Este forame, ele permite a comunicação aqui dos ventrículos laterais, primeiro e segundo ventrículos, com o terceiro ventrículo aqui na região do diencéfalo. Então, este forame de Monro comunica ventrículos laterais com o terceiro ventrículo. E essa regiãozinha aqui, o aqueduto de Sylvius, também chamado de aqueduto cerebral, ele é um canal que permite a comunicação entre o terceiro e quarto ventrículo. Então, terceiro e quarto ventrículos se comunicam através do aqueduto cerebral.
Além desse forame de Monro, que faz a conexão dos ventrículos laterais com o terceiro ventrículo, e além do aqueduto de Sylvius, existe ainda conexões entre os ventrículos e os espaços subaracnoides das meninges. Esses forames são chamados de forame de Luschka, tem um nome mais chatinho, né? Forame de Luschka e forame de Magende. Então, qual é a diferença do forame de Luschka para o forame de Magende? Bom, o líquor, ele fica aqui nos ventrículos, inclusive ele é produzido principalmente aqui nos ventrículos laterais. Através do forame de Morrow, o líquor ele vai para o terceiro ventrículo. E através do aqueduto de Sylvius, o líquor ele vai para o quarto ventrículo. Só que chegando aqui no quarto ventrículo, ele vai entrar ou no forame de Luschka ou no forame de Magende, que é uma aberturinha que permite que o líquor vá para o espaço subaracnoide. Então, aqui nessa imagem, a gente tem a representação do forame de Luschka e aqui a representação do forame de Magende. Quando o líquor vai para o forame de Luschka, ele entra no espaço subaracnoide do encéfalo. Então, aqui neste caso, é a irrigação licórica para o encéfalo. E quando o líquor entra no forame de Magende, é a irrigação licórica lá para a região da medula espinal. Aqui nessa imagem, a gente também tem a representação dessa aberturazinha aqui, que leva o líquor para a região da medula espinal, forame de Magende, e aqui a gente tem a representação do forame de Luschka, que leva o líquor para o sistema nervoso central. Aqui nesse slide eu tenho, então, de uma forma mais esquemática, como ocorre a circulação licórica pelo sistema nervoso central. Então, o líquor, ele é produzido lá nos ventrículos laterais, no plexo coroide, pelas células ependimárias. Dos ventrículos laterais, vai para o forame interventricular ou forame de Morrow. A partir daqui, então, ele vai para o terceiro ventrículo. Do terceiro ventrículo, através do aqueduto cerebral ou aqueduto de Sylvius, o líquor ele vai para o quarto ventrículo. Lá no quarto ventrículo, ele pode tomar dois caminhos, né? Ele vai para o forame de Magende, que é uma abertura mediana. Então, ele vai, portanto, para o espaço subaracnoide da medula espinal. Ou ainda, ele pode entrar lá na abertura de Luschka, né? Forame de Luschka, que é uma abertura mais lateral, e aí ele vai para o espaço subaracnoide do encéfalo e vai ser responsável lá pela distribuição licórica, tanto do hemisfério direito quanto do hemisfério esquerdo. Bom, então, de maneira geral, a circulação licórica começa aqui nos ventrículos laterais e se espalha para os outros ventrículos e espaço subaracnoide. Após a circulação licórica, vejam que aqui nessa regiãozinha o líquor ele é drenado. Só para lembrar, essa regiãozinha aqui, ó, é a cavidade, essa cavidade aqui da dura mater, chamada seio sagital superior. Então, após a circulação licórica, aqui na granulação aracnoide, o líquor ele é drenado e removido lá os metabólitos que foram produzidos pelo sistema nervoso. Mas de maneira concomitante, os plexos coroides, aqui as células ependimárias, principalmente dos ventrículos laterais, estão produzindo o líquor, de maneira que a gente sempre tem uma circulação licórica presente no sistema nervoso central. Constantemente, os ventrículos cerebrais estão produzindo líquor e constantemente este líquor está sendo drenado aqui no seio sagital superior.
Bom, e não tem como a gente falar sobre proteção do sistema nervoso central sem falar da barreira hematoencefálica, né? Que é uma barreira formada por vasos sanguíneos, né? Esse hemato vem de vasos sanguíneos, uma barreira de vasos sanguíneos que reveste e protege todo o nosso sistema nervoso central. Essa barreira, ela é composta por células endoteliais, né? São células que revestem os vasos sanguíneos, e essas células endoteliais, elas são extremamente justapostas, né? Elas são extremamente unidas, de maneira que não é qualquer coisa da circulação periférica que consegue passar aqui, que consegue entrar no nosso sistema nervoso central. Moléculas grandes, moléculas tóxicas, não passam a barreira hematoencefálica, não entram no nosso sistema nervoso central. Apenas algumas pequenas moléculas e alguns nutrientes conseguem entrar lá e interagir com os nossos neurônios. Isso é muito importante porque alguns medicamentos de ação central, eles têm que ser muito bem formulados, né? Porque os medicamentos que vão atuar lá no sistema nervoso central, eles precisam passar por esta barreira hematoencefálica. Uma outra coisa bem importante é que essa barreira hematoencefálica, ela recobre todo o nosso sistema nervoso central, mas em algumas regiões ela é mais fenestrada, né? Ela é mais frouxa, permitindo que ainda assim algumas substâncias cheguem lá, principalmente na região do diencéfalo. Essa barreira hematoencefálica, ela não é tão oclusiva, né? Ela não obstrui tanto a passagem de determinadas substâncias. Mas, de maneira geral, além das meninges e além do líquor, a barreira hematoencefálica também oferece proteção ao nosso sistema nervoso central.